Guerreiras de Brest, de Cecília Toledo. Esta peça foi criada em homenagem a Brest. Trata-se de uma colagem de cenas extraídas de 6 peças, cujas personagens centrais são femininas. A unidade da ação é dada pela guerra, já que todas vivem momentos de conflito. Anna Firlin passa em meio aos soldados vendendo todo tipo de coisa. Salsichas, vinhos, sapato, pão. Dentro da carroça, a filha doente. Seu filho, Eilif, caminha ao seu lado. O segundo regimento finlandês a detém na estrada. Documentos. Documentos. Esta é a Mãe Coragem. Mãe Coragem? Nunca ouvi falar. Por que esse nome? Me chamam de Coragem, sargento, porque uma vez, para escapar da falência, eu atravessei o fogo da artilharia de Riga, com 50 pães na carroça. Eles já estavam dando bolor. Não havia tempo a perder. Eu não tinha outra saída. Está querendo me passar a perna. Faço você engolir o atrevimento. Sabe muito bem que precisa ter uma licença. Olha, fala direito comigo. Não diga na frente de meus filhos, ainda crianças, que estou querendo passar-lhe a perna. Isso não é coisa que se diga. Eu não quero nada com o senhor. Minha licença no 2º regimento é a honestidade, que eu trago escrita na cara. Agora, se o senhor não sabe ler, eu não posso fazer nada. Agora, que ainda me queira pôr uma estampilha, eu não admito. O que leva aí na carroça? Pão, presunto e minha filha doente. Aqui vejo este moço crescido como um cedro, peito robusto, pernas vigorosas. Gostaria de saber por que foge do serviço militar. Nada feito, sargento. Filho meu não é para o ofício da guerra. Ora, mas por que não? A guerra dá lucro e glória. Vender quinquilharias baratas é que é negócio de mulher. Dê um passo à frente. Vamos. Quero lhe apalpar. Quero ver se tem musculatura ou se é um frangote. Ai! Ele me agrediu! Agrediu uma autoridade! E quer deixar meu filho em paz? Ele não serve para vocês. Não se preocupe, mãe. Eu tomo conta dele. Quieta aí, brigão. Nada de violências. O que é que você tem contra o serviço militar? O pai dele não era soldado? E não tombou no cumprimento do dever? Ele é apenas uma criança. Vocês querem tirá-lo de mim para um matadouro. Eu conheço vocês. Vão receber 5 florins por ele. Ora, mas ele vai ganhar um lindo boné e botas de canos longos, não é, sargento? Eu não quero nada. Ele cuspiu em mim! Cuspiu em uma autoridade! Ai, meu filho querido, isso é o que o pescador disse para a minhoca. Vai com o anzol. Agora, levem-no daqui. Se tem coragem!
Vamos ver. Vivemos honestamente, vendendo presunto e roupa branca. Somos gentes de paz. Basta olhar essa faca para ver como são gente de paz. Devia ter vergonha nessa cara. Jogue fora essa faca, sua bruxa. Até aqui você deu a entender que vive da guerra. E agora quer viver de quê? Como pode haver guerra sem soldados? Mas os meus filhos não precisam ser os soldados. Você engorda suas crias com a guerra e não quer dar nada em troca? Ele precisa saber de coisas e de onde é que vem a comida. E você, que tem o nome de coragem e está com medo da guerra, que é o seu ganha-pão? Seus filhos não têm medo? Eu não tenho medo de guerra nenhuma! Para! Por que tanto medo? Vamos. Por que ter medo? Olhe para mim. A vida de soldado me fez algum mal? Eu estou nisso há 17 anos. Não. Esqueça disso. Esqueça que estamos na guerra dos 30 anos. Ainda está muito longe dos 70. Eu chego lá. Claro, debaixo da terra. Quero me agorar dizendo que vou morrer? Aí, se for verdade, eu estou vendo no senhor um homem marcado, que tem um jeito de um defunto em férias. Ela é vidente. Todo mundo diz. Adivinha o futuro. Pois é. Então adivinha de uma vez o futuro do sargento, que ele vai gostar. Não boto fé nessas coisas. Então, vamos ver. Me empreste o seu cap. Isso para o senhor, eu sei que não quer dizer nada. Agora, meu filho, pega lá na carroça um papel, rasgue ao meio. Isso é o que iria acontecer com a gente se nos metêssemos na guerra. Para o senhor, eu vou abrir uma exceção. Faço o trabalho de graça. Neste papel, ele vai pintar uma cruz preta. Preta é a cor da morte. O outro ela deixa em branco, está vendo? O outro ela deixa em branco. Estão vendo? Agora eu misturo bem. Já está misturado, meu filho. Assim como as pessoas se misturam desde que saem do ventre da mãe. Depois é só tirar um dos papéis para ver o que dá. Os diabos. Meu Deus. Você quer me embromar? Tirou da cruz preta. Tá perdido. Os diabos, a mim você não embroma. Não Esse se seu impressione, sargento. Ainda não fabricaram uma bala que vai te matar. E foi o senhor mesmo que se embromou quando foi ser soldado. Mas agora vamos andando, não é todo dia que tem guerra. E eu tenho que aproveitar. Não, você não vai me embromar. Esse seu filho bastardo fica conosco. Vai ser soldado nosso. Mãe, eu quero... Cala a boca! Não quer nada, você quer ir para longe da mãe e meter-se na guerra como cordeiro na boca de lobo. Mas eu vou consultar os papeizinhos e vocês vão ver que o mundo não é nenhum vale de alegrias. Sargento, meu maior medo é que meu filho não volte da guerra. E por que não? Oh, meu filho, você quer ter juízo? Ter juízo e ficar com sua mãe? Eu já lhe disse, você tem o que fazer. E se alguém rir de você, chamar você de galinha, dá uma gargalhada na cara dele. Bem, se você é de cagar nas calças, eu prefiro não te levar. Eu já disse o que você tem que fazer. Dê uma gargalhada, vamos, cria! Ele tira do cap
você está tão espantado olhando o papel? Em branco deve estar. Não é possível que tenha uma cruz pintada. Outra cruz? Não é possível. A mãe. A nossa camarada Vlasova é boa lutadora, dedicada, astuta e firme. Firme na luta, astuta contra os nossos inimigos e dedicada na agitação. Seu trabalho é miúdo, tenaz e incansável. Onde quer que ela lute, não está só. Com ela, lutam tenazes, astutas e firmes. Em São Paulo, Moscou, Chicago, Xangai e Bogotá. Todas as Vlasovas de todo o mundo, boas formigas. Soldados desconhecidos da Revolução, imprescindíveis. Eis a nossa camarada Pelageia Vlasova. Sempre se ouve o quão depressa as mães perdem seus filhos. Mas eu preservei o meu. E como preservei? Por meio da terceira coisa. Ele e eu éramos dois. Mas a terceira coisa comum, a causa comum, foi ela que nos uniu. Eu mesma ouvia, às vezes, conversas entre pais e filhos. Mas como eram melhores as nossas conversas sobre a terceira coisa, que nos era comum, grande e comum para tantos homens, que perto nos encontrávamos, perto dessa coisa. Que bom era para nós essa boa coisa por perto. Uma beata aparece ao fundo. Senhora Vlasova, seu filho foi fuzilado. Se a senhora tivesse lido mais a Bíblia para ele, ele ainda estaria vivo. Mas muito mal. Ele viveria muito mal. Meu filho não temia tanto a morte, mas se assustava com a miséria, que em nossa cidade salta aos olhos de todos. A nós horroriza a fome e a degradação daqueles que a sofrem, daqueles que a preparam. Não temam tanto a morte, mas a insuficiência da vida. Formam uma sala de aula. Escrevam: ramo, peixe, ninho. Ramo, peixe, ninho. Para que servem essas palavras? Tem de ser mesmo ramo, peixe e ninho? Ah, nós já somos velhas, precisamos aprender depressa as palavras mais úteis, né? Olhem, tanto faz aprender com estas ou com outras palavras. Como assim? Como se escreve, por exemplo, operária? Isso me interessa. Ela é metalúrgica. Mas nas outras palavras aparecem as mesmas letras.
Mas em luta de classes também aparecem as letras. Sei, mas vocês têm que começar pelo mais simples. E ramo é o mais simples. Luta de classes. É muito mais fácil. Mas não existe luta de classes. Vocês são mulheres, são mães. O que vocês têm que aprender é cuidar dos filhos e da casa. Então eu não tenho nada que aprender aqui. Você precisa aprender a escrever. E isso você pode fazer aqui. Ler é luta de classes. Quanta bobagem! Ler é luta de classe. Ler é luta de classes. Assim penso eu. Se os soldados na guerra pudessem ter lido os nossos cartazes, talvez não tivessem atirado em nós. Eles eram filhos de camponeses. Vamos. Como se escreve luta de classes? Você precisa apoiar a mão com firmeza, senão você treme, a letra fica ilegível. Vai. Ai, às vezes eu passo horas mergulhada em profunda melancolia. Então me pergunto, os pensamentos verdadeiramente grandes, aqueles que superam aqui agora para abarcar o sempre e o eterno, o que a humanidade tem simplesmente de universal, tem a ver com luta de classes? Tais pensamentos não servem para nada. Enquanto mergulham em sua melancolia, nos exploram e nos agridem do mesmo jeito. Fica quieta. Por favor, como é que se escreve exploração? Exploração. Isso só existe nos livros. Como se eu, alguma vez, houvesse explorado alguém. O ódio à opressão é igual ao ódio operário? O saber não ajuda em nada. Só a bondade ajuda. Se você não precisa do saber, passe-o pra cá. Pelageia Vlasova encontra o seu filho na marcha contra a guerra. Pavel. Levantávamos cartazes que diziam: abaixo a guerra, e bandeiras vermelhas. Nossa bandeira era carregada por uma mulher de 60 anos, a nossa querida Vlasova, mãe do operário Pavel. Nós lhe dissemos: a bandeira não é muito pesada? Pode me dar. Mas ela respondeu: Não. Quando eu estiver cansada, entregarei. Aí será você a levá-la. Porque eu, Pelageia Vlasova, viúva de operário e mãe de operário, ainda tenho muito o que fazer. Quando eu, há muitos anos, vi com desespero que meu filho já não podia matar a fome, comecei por lamentar. As coisas não mudaram. Depois ajudei-o na luta pelo salário. Fizemos pequenas greves. Agora estamos numa luta gigantesca pelo poder do Estado. Muitos dizem o que querem, e o que queremos não virá nunca. Deveríamos nos contentar com o que temos. O poder dos senhores é indestrutível. Nós seríamos sempre cada vez mais derrotados. Mas muitos trabalhadores dizem: nunca mais! quem ainda vive não diga jamais. O certo não está certo, assim como está, não ficará. Depois que os opressores tiverem falado, hão de falar os oprimidos que ousam dizer jamais. Se a opressão permanece, a quem se deve? A nós. A quem se deve se for esmagada? A nós também. Quem for derrubado, levante-se. Quem estiver perdido, lute ainda. Quem conhece a situação, por que ficará parado? Pois os vencidos de hoje serão os vencedores de amanhã, e o jamais se tornará agora. Os três atores entram vestidos com macacão de operário e marmitas nas mãos. Sentam-se no palco, diante do público, abrem as marmitas e elas estão vazias.
Somos 70 mil trabalhadores na indústria de carne em Lennox. E não podemos viver nem mais um dia com esse salário de fome. Que ontem, inclusive, voltou a baixar. Sim, e os provocadores madrugam no portão dizendo: quem achar pouco que Lennox paga, é só ir embora. Pois bem, vamos todos embora e mandemos a merda esse salário que dia a dia é menor. Apoiado, Real. É isso aí, apoiado. Ouvem tambores, são os boinas pretas. Exército da salvação entrando. À frente vem Joana. Em tempos turvos de caos cruento e desordem por decreto, e abuso pai visto e humanidade desfigurada, quando a agitação nas capitais já não para de engrossar, descemos aos matadouros a que se parece o mundo, chamados pelo boato de violências iminentes, a fim de impedir que em suas brutalidades a gente simples destrua as próprias ferramentas e pise o pão. Nós trazemos Deus, que a popularidade dele já não é a que era antes. Mal visto por muitos, ele já não tem entrada nos domínios da vida real. E, no entanto, é ele a única salvação dos espezinhados. Por isso, nos decidimos rufar os tambores em seu nome, para que ele tome pé no bairro dos miseráveis e sua voz ecoe nos maltadouros. A empresa não quer pagar o salário porque o mercado está abarrotado de carne, afetando seus lucros. E outras empresas estão fechando as portas. Somos milhões de trabalhadores nas ruas. O que vamos fazer? Estamos vivendo esta maldita crise econômica de 1929 e toda a tragédia que significou para o proletariado de todos os países do mundo. Milhões pereceram, perderam um pouco que tinham, viraram mendigos. Mas nós não somos mendigos. Somos homens e vamos lutar. Vamos ocupar a empresa e controlar nós mesmos a produção. Somos soldados de Deus. Por causa de nosso chapéu nos chamam de boinas pretas. Onde cresce a agitação, onde desponta a violência, e estamos nós, marcando com tambores e bandeiras, lembrando aos homens que Deus existe, coisas que todos esqueceram. Muito bem, agora vocês tomem a sopa antes que esfrie e hão de ver que a vida logo melhora. Mas faça o favor também de pensar um pouco naquele que nos dá sopa e todas as demais coisas. E quando estiverem pensando nele, vocês verão que ele é a solução definitiva. Ambições altas, sim. Vulgares, não. Disputar um bom lugar lá em cima e não aqui embaixo. O importante é ser o primeiro no céu e não na terra, que não resolve. Aliás, vocês mesmos estão vendo como é precária a felicidade terrena. Ela é inteiramente incerta. Ei, a desgraça cai em como que a gente vai nossas tomar sopa se ninguém serviu nada? de repente, sem explicação. Ô, boina preta. Bem, quando a chuva cai na cabeça de vocês, ninguém é culpado. Haveria acaso um responsável por suas desgraças? A culpa é de Lennox e companhia. Mr. Lennox possivelmente esteja mais aflito que vocês. O que vocês têm a perder? Ele está perdendo milhões. Mas água quente faz bem à saúde. Olha, quem estiver comendo, cale a boca e ouça as palavras do céu. Porque senão vamos ficar também sem a sopinha. Calma, caros amigos. Qual será a razão da sua pobreza? Eu vou explicar. A sua pobreza não reside na falta de bens terrenos. Esses não dão mesmo para todos. Mas na sua falta de espiritualidade. É por isto que vocês são pobres. Nós, boinas pretas, fazemos a vocês uma pergunta. O que é preciso para ser alguém? Um pistolão bem grande!
Joana assume o ar de que alguém que sabe mais e que está elevado dos operários. Alguém que sabe a verdade e vai explicar a eles. No entanto, por mais que ela levante a voz, suas palavras caem no vazio. E quem passa a explicar as coisas para ela são aqueles que vivem nas catacumbas, nos subterrâneos. Aqui estamos nós com as nossas mãos, que são pás, com os nossos lombos, que são carros de transporte. E queremos vender as mãos e o lombo e não há comprador. E nossas ferramentas, guindastes, prensas, está tudo fechado lá atrás dos muros. Indignada, Joana critica os trabalhadores, falando para os outros boinas pretas. Vejam só, eles nem fingem que estão interessados. Comeram bem? Façam boa digestão, muito obrigada por tudo. Mas agora mesmo vocês não estavam me ouvindo? Foi por causa da sopa. Sem conter a indignação, Joana chama os boinas pretas a desistirem porque, segundo ela, os operários só pensam no prato de sopa. A visão deles não vai além de um prato de comida. Mas quando estávamos saindo, ouvimos gritos que partiram de outra massa humana, formada por trabalhadores também desempregados que vinham se aproximando. Eram os demitidos de outro frigorífico que acabava de ser fechado. Eu quero saber quem é o culpado dessas desgraças. Alguém me explique aqui, por que é que vocês estão sem trabalho? A culpa é da concorrência entre os dois patrões. O sanguinário Bocarra está em luta com o Lennox, o Sovina. E por isso passamos fome. Corajosa, Joana assume a luta dos trabalhadores. E nesse caminho percebe que estava errada ao fazer pregações religiosas, que não resolvem nada contra a fome e a exploração. Só servem aos patrões, porque impedem que os operários lutem por seus direitos em nome de uma paz nos céus após a morte. E Joana demonstra o que aprendeu. O que ajuda de fato é o que transforma este mundo que está muito precisando. Eu fui providencial para os opressores. Ah, bondade sem efeito, intenções impalpáveis. Eu não transformei nada. E ela dirige palavras bem duras contra as superstições, os misticismos, os enganos da religião. Por isto, se alguém aqui embaixo diz que Deus, embora não esteja à vista, e que é invisível é que ele ajuda, deviam bater na calçada a cabeça deste alguém até matar. La plata de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plata de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta Os fuzis da senhora Carrá. Teresa Carrá está preparando o pão. Seu filho José está diante da janela, vigiando o irmão João, que está pescando no rio, com a lamparina do barco acesa. Ela está preocupada. O rapaz fecha a janela. Por que fechou a janela? São 9 horas em ponto. E daí? Às 9 horas aquele cachorro fala outra vez e os pés ligam. Por favor, torne a abrir a janela imediatamente. Eu não vou ficar aqui plantado, vigiando. Ele não vai fugir, não. A senhora tem medo do quê? É dele ir pro fronte, é isso? Estamos na Espanha, em 1936, em plena Guerra Civil. Madrid está sendo bombardeada pelo exército de Franco, que quer derrubar o governo republicano para impor o fascismo. Todos os jovens estão sendo convocados para o fronte, para defender a República. E eu
Defendo meus filhos. Nós somos gente pobre. E gente pobre não pode se meter em guerra. Batem a porta, entra Pedro, irmão de Teresa. Percebe-se que fez uma longa caminhada. Pedro. Parece tão cansado. Sente-se. Você quer um pouco de vinho? Sim, obrigado. Logo sai um pão quentinho também. Espera aí. Todos aqui foram para a guerra? Sim, mas alguns não foram. E todos levaram fuzis? Não. Algumas pessoas esconderam os que tinham e entraram no chão como se fossem batatas. Se veio só por causa dos fuzis, Pedro, não precisa ficar mais esperando. Não vai adiantar. E se não pode nos deixar em paz em nossa casa, eu pego meus filhos e vou embora daqui. Teresa, você já viu nosso país no mapa? Tem um feitio de um prato quebrado. E na rachadura estão as águas do mar. E na beira do prato está a artilharia sobre nossas cabeças e voam bombardeiros. Você quer ir para onde? Para a boca dos canhões? Os fuzis você não leva, Pedro. Mãe, deixa eu te levar. Eles aí não estão servindo para nada. Estão enferrujando. José, cala a boca. O que você pensa que entende dessas coisas? Teresa, você não tem o direito de esconder os fuzis que eram do Chico. Com direito ou sem direito, a vocês eu não entrego. Nós precisamos deles no fronte. Sem os fuzis, muita gente vai morrer. Fuzis, sempre fuzis. E tiroteio, sempre. Quem foi que te disse isso? Se um tubarão ataca e você se defende, é você quem recorre à violência? Fomos nós que marchamos sobre Madrid ou foi o general Mola que atravessou as montanhas para nos agredir? Meu Deus, durante 2 anos houve um pouco de luz, uma luz fraquinha que ainda não era o crepúsculo. Mas agora querem que faça a noite de novo. E tem mais. De agora em diante, as professoras não vão mais poder ensinar às crianças que 2 e 2 são 4. E as que ousarem dizer isso serão exterminadas. Teresa, você não ouviu o homem dizer que vamos ser varridos da face da terra? É só os que pegarem em armas. Comigo vocês não devem falar assim. Eu não posso discutir com vocês todos. Meus filhos me olham como se eu fosse da polícia. Se a lata de farinha de trigo fica vazia, eu posso ler na cara deles que a culpa é minha. E se os aviões vêm nos bombardear, eles olham para um lado, para o outro, como se aquilo fosse ordem minha. Pensam que fiquei maluca por acreditar que os generais são seres humanos. Muito maus, sim, mas não são nenhum terremoto com quem não se pode argumentar. Olha, Teresa, na sua presença eu não quero dizer o que estou pensando de você. Nem o que estaria pensando o seu marido. Ele era um homem de luta. Imagino que você perdeu a cabeça temendo por seus filhos. O que está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que sem os fuzis eu não saio daqui. Disso você pode ter certeza. Só se passar por cima do meu cadáver! Não, eu não vou passar, não. Eu não sou o general Franco. Eu só quero ter uma conversa com o João e depois eu levo os fuzis. O João está pescando e não volta tão cedo. Mas a senhora mandou chamar. Eu não mandei chamar nada. E não quero que ele veja você, Pedro. Eu quero ir com você, tio. Sim, vamos. Deixe meus filhos em paz, Pedro. Eu já disse a ele que se eles forem, eu me enforco. Sei que isso, aos olhos de Deus, é um pecado que leva à danação eterna. Mas eu não tenho outra coisa a fazer. Quando Chico morreu, eu fui à igreja e, não fosse isso, eu já teria me enforcado naquela ocasião. Essa vida não é boa e suportá-la, às vezes, não é fácil. Mas fuzis não resolvem nada. Foi o que eu percebi quando trouxeram o corpo do Chico e o puseram ali, ó, deitado no chão. Eu não sou defensora dos generais e é uma infâmia dizer isso de mim. Mas se eu souber dominar os meus impulsos, talvez eles nos poupem. É um simples cálculo e o que eu peço é bem pouco. Eu nunca mais quero ver essa bandeira. Já temos amarguras de sobra. Em silêncio, pega uma pequena bandeira vermelha e rasga. Logo em seguida, abaixa
recolhe os pedaços rasgados e guarda-os no bolso. Teria sido melhor você se enforcar, Teresa. O pior é que, com tanta insistência, acabam levando a gente a dizer coisas que nem passavam na minha cabeça. E eu não tenho nada contra a República. Tem sim! A partir do momento em que você não a defende, não faz nada por ela, você fica contra ela. Você está dizendo que não é contra, que não está contra os generais, que não está com os generais. Isso também não é verdade. A partir do momento em que não nos ajuda, Teresa, está ajudando a eles. Neutra, você não pode continuar. Vamos, mãe. Isso não vale nada para a senhora. Ela está sentada em cima do baú dos fuzis. Pra gente não poder pegar. Desista, mãe! Cale-se, José! Mãe, eu vou com o tio Pedro. Eu não quero ficar aqui esperando até que venham sangrar a gente como porcos. Você fica! Não, eu vou! A senhora pode dizer que precisa do João, mas de mim ninguém precisa! Não é pra pescar que eu preciso do João! E eu não quero que você vá também. Me larga. Você fica. Eu estou indo. Tio, os fuzis! Ai. O que tem, mãe? O que importa o que eu tenho? Vá de uma vez. A sua mãe, pelo menos, você já venceu. Você quer que eu faça um chá? Não, vai embora. Sai da minha casa. Você jogou os meus filhos contra mim. Teresa levanta-se de repente, como que tomada por um pressentimento, e corre à janela. Esquece-se do peito e José demonstra indignação. Num instante ficou boa, né? Eu não sei. Eu não vejo mais a lanterna de João. E por que não estaria lá? Ela não está mais lá. Talvez esteja voltando. Não está mesmo. Da última vez estava lá longe. Eu vou dar uma corrida e ver o que está acontecendo. Se tivesse voltando, a lanterna seria vista. Mas o que terá acontecido? Já sei. Foram buscá-lo. Era um plano que puseram em prática. Mandaram aqui um, depois o outro, a tarde toda. Para eu não poder tomar conta. Assassinos! São todos assassinos! Teresa, você está doida? Não sossegam enquanto não arrastarem todos! Você não está querendo dizer que o João foi pro front, está? São todos uns assassinos. Mas ele também não é melhor que os outros. E isso se faz? Sair assim, às escondidas, na calada da noite. Eu não quero mais que apareça na minha frente. Teresa, eu não estou te entendendo mais. Não está percebendo que pode fazer a ele um mal maior do que tentando impedir que vá à luta? Ele jamais lhe será grato por isso. Não foi por mim que eu disse a ele que não devia lutar. Mas não se trata de lutar por nós, Teresa. Quem não faz a nossa luta, faz as dos generais. Se ele foi capaz de fazer isso comigo e se ele está na milícia, amaldiçoado seja. Tomara que o acertem com as bombas dos aviões. Tomara que os esmaguem com os tanques. Para ele ver que Deus não gosta de pouco caso. E gente pobre não pode fazer nada contra os generais. Eu não trouxe ele ao mundo para tocaiar os semelhantes atrás de uma metralhadora. Se há justiça no mundo, eu não ensinei o meu filho a tomar parte nela. E se ele me aparecer de volta, eu não abro a porta. Nem que me diga que venceu os generais. De trás da porta mesmo, eu digo a ele que em minha casa não quero ninguém manchado de sangue. Vai ser arrancado da minha vida como um pé gangrenado. É isso que eu vou fazer. Um dos meus já me levaram. E ele também achava que ia ter sorte. Mas sorte não é para nós. Talvez vocês ainda aprendam isso antes que os generais acabem conosco. Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Foram os soldados franquistas. Eles viram a sombra do João no barco, pensaram que era tocar e mandaram bala. Não pode ser. Deve ter sido engano. Ele só estava pescando. Todos ficam em silêncio. Teresa pende para o chão. João. A culpa foi da roupa. Como assim? Toda poída. Um homem decente não usa roupa poída. Eles não podem ir atirando em qualquer um só porque está com roupa poída. Eles podem sim. Eles não são gente. Isso é uma lepra e tem que ser tratada a fogo como lepra. Eles querem mostrar quem manda aqui. Mas precisam matar. Sim. Os generais têm sempre coragem de cometer os seus crimes. Teresa, eu preciso ir. Leve os fuzis. José, vá se preparar. O pão já está pronto. Todos se movimentam. Enquanto Pedro tira os fuzis do baú e os embrulha na bandeira, ela tira o pão do forno e o embrulha num pano. Mãe, você vai também? Vou. Por João. A alma boa de Sete Suan. Vivendo num tempo de guerra, em que predomina a morte, o genocídio, a miséria, o egoísmo e o individualismo, um homem pode exercer a bondade? Infelizes de vós, enquanto vosso irmão é maltratado, olhais para o outro lado. Geme de dor o ferido e permaneceis calado. A fera faz a ronda, escolhe a presa e vós dizeis: ela nos poupa. Por que vamos dar sinal de desagrado? Mas que cidade é esta e que gente sois vós? Em uma cidade, enquanto há uma injustiça, deve haver sentimento de revolta. Se revolta não houver, melhor será sumir. Toda a cidade é envolta em chamas, enquanto a noite cair.
A prostituta Chantê é uma boa alma. Ela quer ajudar a todos. Um dia tentou impedir o suicídio de um aviador, Yang Sun, que estava desempregado, e acabou se apaixonando por ele. Eu li todos os livros possíveis sobre aeronáutica na escola de Pequim. Todas as páginas, exceto uma. E nessa página estava escrito que ninguém tinha mais necessidade de aviadores. E é por isso que eu sou um aviador sem avião, um correio postal sem correio. Chantê ouvia Yang Sun, apaixonada e triste. No nosso país, não deviam existir tardes tão tristes, nem pontes arqueadas por sobre os rios, nem a hora indecisa em que a noite se torna aurora, nem invernos tão longos. São armadilhas face à miséria. Basta um nada para que o homem diga adeus a esta vida insuportável. Quando ela se vira, Yang Sun está caído no chão, morto. Chantê se debruça sobre ele e chora. Cai a luz e Yang Sun deixa o palco. Dois atores e uma atriz procurando alguém. São os enviados de Deus, Maria, Mateus e Lucas, que vieram à Terra à procura de alguém que seja bom, para poder dar um fim às maldades do mundo. Encontram Chantê. Ó, querida Chantê, deixe essa vida de pecado e viva para a bondade humana. Você foi nossa escolhida para espalhar o amor entre os homens. Mas como fazer para ser bom quando a vida está tão cara? Eu não tenho outro trabalho. Não se venda para viver. Os bens materiais desviam o homem do bom caminho. As condições em que vive o povo não é de nossa alçada, porque esse é teu destino. Mas avisamos, todos têm de se desprender deles. Temos de ser justos e bons. Você mostrou sua nobreza quando tentou evitar que o aviador desse cabo da vida. E por isso foi a nossa eleita para dar um fim às maldades do mundo. Você mereceu o prêmio. Aqui tem bastante dinheiro para você ajudar os pobres. Adeus, querida Chantê. Faça bom uso do dinheiro que lhe demos. Vamos olhar para você lá de cima. Maria, Mateus e Lucas saem de cena. Chantê fica com um pacote de dinheiro nas mãos, assustada, sem saber o que fazer. Cercada de parasitas e miseráveis, incapaz até mesmo de discernir entre a fronteira da necessidade da exploração, Chantê se traveste de Chuitá, um homem preocupado com os negócios. Imediatamente é cercada por gente pedindo dinheiro emprestado. Chantê coloca um paletó e um chapéu e passa a agir como homem. O dinheiro não tem nada a ver com a bondade. Aliás, ela só atrapalha.
Saiam daqui, saiam daqui. Show. Eu sou sua tia, não se lembra? Eu preciso de uma ajuda para pagar aluguel, senão vou ser despejada. Tia? Sim, Eu não tia. tenho nenhuma tia. Por favor, me deixem em paz. Chuita, nós somos amigos, lembra? Pode me emprestar um dinheiro para salvar meu negócio? Essa crise econômica. Não posso. Não posso. Preciso dominar, organizar, ordenar e investir. Do contrário, o capital não rende, evapora. Agora é cada um para si. Meu amigo, vocês deveriam fazer o mesmo. Cada um para si e boa sorte. Preciso investir, tirar mais valia dos meus operários. Só assim os negócios progridem. Dando vida a Chuita, Xente destrói o seu lado bom, para poder sobreviver até que Chuita é preso. De que me acusam? De haver raptado e assassinado sua prima Xente. Ela desapareceu e há muito tempo a justiça te procura, Chuita. Cena do tribunal. Os juízes são os enviados de Deus. Xente, nós te acusamos de não ter sido boa. Nós te deixamos o dinheiro para praticar a bondade. E você só fez maldade. Desculpa, pessoal. As boas ações. As boas ações significam a ruína. A ordem que eu recebi de ser boa e continuar a viver dividiu-me em duas partes. É difícil viver onde existe tanto desespero. A mão que se estende ao infeliz, ele a arranca. Ajudando um homem perdido, a gente perde-se a si mesmo. Nós baixamos a terra para colocar à prova a força moral dos homens. E são os homens agora que nos submetem à crítica. Ah, Xante. Em nome da bondade você fez um compromisso com o mal. Os enviados de Deus vão embora. Chuita volta a ser Xente. Voltem aqui, santos adorados. Voltem aqui, eu ainda não falei tudo. E agora? O que eu tenho de fazer? Voltem! Senhoras e senhores, interrompemos essa cena porque ela não tem um final pronto. Não sabemos como terminá-la. Não sabemos como resolver a dúvida de Xente. A solução não foi encontrada. Agora, o problema está em suas mãos. Esta fábula chinesa do século XIII ou XIV é uma reflexão sobre o sentido da vida e da história. Mostra que nada existe em si, porque o mundo está aberto à transformação. E temos de ver neste movimento incessante uma alegria
uma esperança para todos nós. E o coro fala. Estamos ainda no feudalismo na Geórgia. O rico governador George Abashvili é derrubado por uma revolta de nobres e se vê obrigado a fugir do palácio para não ser decapitado. Preocupada em levar suas roupas e joias, a esposa do governador, Natela Abashvili, esquece num canto o filho Miguel. A jovem criada Grusha percebe o esquecimento. Hesita, mas depois resolve apanhar a criança e levá-la consigo. E assim começa a aventura dessa difícil maternidade forçada. Grusha produziu sua própria maternidade com sua dedicação, compreensão e bondade. Tornou-se mãe através do sofrimento e do trabalho. Anos depois, Natela Abashvili quer ter seu filho de volta, porque ele é o herdeiro de toda a fortuna deixada pelo marido, que acabara sendo assassinado. Tribunal de Nukha. Grusha e Várvara, uma cozinheira que trabalhara na casa do governador, conversam num canto. Tens muita sorte. Não é um juiz como os outros. É o Asdak, um pobre homem que só sabe beber vinho e não entende nada do ofício. Os maiores ladrões foram absolvidos por ele. Como troca tudo e os ricos nunca lhe dão dinheiro bastante, os pobres, como nós, muitas vezes se saem bem com ele. Hoje estou precisando de sorte, minha amiga Bárbara. Por que faz tanta questão de ficar com Miguel? Ele não é seu filho, Grushenka. É meu, eu o criei. Mas se Simão, teu namorado, não aceitar? Não posso fazer nada. Minha cara doutora Ivanova Casinova. Perua! Vai pra Goiabeira! Me sinto quase feliz, porque aqui não tem muito povo. Aí cheiro me dá uma enxaqueca. Minha cara senhora, por favor, não nos ofenda. A sua situação não é propícia. Mas eu não disse nada, Vávra, minha ex-cozinheira. Você sabe que eu gosto do povo, com seu espírito simples e reto. É o cheiro que me dá enxaqueca. Asdak entra, meio bêbado, com um livro grosso nas mãos. Todos ficam em silêncio. Isto é o código. E podem dar testemunho de que sempre me utilizei dele. Quem vai falar primeiro? Eu, Excelência! Meirinho, deposita na minha conta. Excelência, eu sou Ivana Quasimova, advogada da nobre senhora Natela Abashvili. Colendo tribunal. Os laços de sangue são os mais fortes de todos os laços. Mãe e filho, haverá união mais estreita? Pode-se arrancar uma mãe a seu filho? Colendo tribunal! Ela o concedeu nos sagrados êxtases do amor. Carregou o seu corpo, alimentou com seu sangue, deu à luz com dores. Colé do tribunal! Já se viu a própria fêmea do tigre, quando despojada de seus filhotes, errar sem descanso pelas montanhas,
e reduzida a uma sombra do que era, de tão magra, a própria natureza. O que tem a opor ao que disse a advogada e ao que ainda dirá, bruxa? O menino é meu. Espero que possa provar. Criei ele da melhor maneira possível. Eu sempre arranjei algo de comer para ele. A maior parte do tempo teve abrigo de um teto e eu tomei sobre mim toda a sorte, dificuldades e todas as despesas. Eu não olhei para minha tranquilidade. Habituei o menino a se comportar bem com todo mundo. Senhor juiz, peço-lhe que me seja restituído meu filho querido. Não cabe a mim descrever o suplício moral de uma mãe esbulhada. Ah, madame, só pensava nos vestidos que ia levar. Evidentemente, é fato que o resultado do processo irá também decidir se a nossa nobre cliente poderá dispor dos vultuosos bens da sucessão Abasfili. É lógico que, em primeiro lugar, está a tragédia humana de uma mãe. Miguel Abasfili não fosse o herdeiro dos bens, seria sempre o filho adorado de minha cliente. Como foi que chegaste a esta aldeia, bruxa? A pé, excelência. E o menino é meu. Bruxa, casou-se na aldeia? Não, excelência. Eu me casei nas montanhas com um camponês. Por quê? Teu namorado não valia nada na cama? Fala a verdade. Não chegamos até lá, excelência. Eu me casei por causa do menino, para dar a ele um teto. Simão estava na guerra, excelência. Sei. E o menino é o quê? Filho das ervas? Que espécie de menino é ele? Aliás, é um bastardo de rua, maltrapilho ou criança de família rica? Um menino como qualquer outro. Compreendo. Manifestou ele precocemente algum sinal de refinamento? Um nariz no meio da cara. Um nariz no meio da cara. Eis aí uma resposta que considero importante. Bem, mas vamos acabar com isso. Não quero mais ouvir mentira. Particularmente as tuas, bruxa. Acredito que tenha pressa de acabar, pois já recebeu o seu dinheiro. Honorários, Grunge. Isso se chama honorários. Honorários. Já recebeu seus honorários e por isso não se importa. Cale-se. Acaso recebi alguma coisa de ti? Não recebeu porque eu não tenho nada. Vocês querem justiça, mas não querem pagar. E me deves 10 piastras de multa por ofensa ao tribunal. Bela justiça! Nos pune porque não sabemos falar difícil comum. Ela e sua advogada. É mesmo, isso mesmo. Vocês são estúpidos demais. Merecem levar na cabeça. É porque queres entregar aquela ali, ó, o menino. Mas ela é tão fina, tão delicada, que com certeza nunca soube como é que se troca a fralda de um bebê. De justiça, tu entendes tanto quanto eu. Esta é a verdade. De fato, há um pouco de verdade no que estás dizendo. Eu sou um homem sem instrução, vivo de calça furada debaixo da toga. Olha tu mesma. E além do mais, é preciso que sejas uma imbecil completa para te indispores assim contra ti mesma. Em vez de rebolar, de mexer os quadris para me ganhar a confiança. 20 piastras. E se fossem 30, eu havia de dizer o que penso da sua justiça. Seu esponja, borracha. Não tens vergonha de me ver tremendo assim, ó, diante de ti, seu vendido. Não me metes medo mais do que um ladrão ou um bandido com uma faca. Podes me tomar o menino. As probabilidades são 100 contra 1. Mas uma coisa eu te digo. Para ocupações como a tua, deviam escolher só violadores de crianças e agiotas, como punição, para que eles sejam forçados a se fazer de respeitáveis aos olhos de seus semelhantes. O que é pior para eles do que espernear na corda de uma forca? Agora são 30.
E não continuarei mais a discutir contigo como se estivéssemos numa taberna. O que seria da minha dignidade de juiz? De qualquer forma, teu caso não me interessa mais. Temos a sentença no bolso, minha senhora. Pusestes ele contra ti, agora vai tirar o menino. Traga um menino. Verifiquei que tens um certo senso de justiça. Só não acredito na tua palavra quando dizes que ele é teu filho. Eu não entrego mais ele. Foi criado por mim e me conhece. Todo sarrapado, ele vivia no chiqueiro. Vem cá. Não somos porcos, mas eu bem que conheço uma porca. Onde deixaste o teu filho? Ah, vais me pagar, sua ordinária. É uma criminosa. Precisa morrer de pancada. Desculpa, excelência. São os nervos da querelante. Querelante e querelada. O tribunal ouviu-as e não chegou a nenhuma convicção sobre quem é a verdadeira mãe deste menino. A mim, como juiz, incumbe o dever de escolher uma mãe para ele. Farei uma prova. Bárbara, pegue um pedaço de giz e faça um círculo no chão. Querelante e querelada, coloquem-se as duas junto ao círculo. Agora cada qual agarra uma mão do menino e puxa para o seu lado. A verdadeira mãe será a que tirar o menino para fora do círculo. Colégio do tribunal propõe-me o destino de vultuosa fortuna da Chupiri, que está ligada à pessoa do herdeiro. Dependa de um duelo tão aleatório. E mais, minha cliente não dispõe de tanta força quanto esta mulher que está habituada a executar trabalhos físicos. Ora, ela me parece bem alimentada. Puxem! Eu não dizia, são os laços de sangue. Por que não puxou, bruxa? Eu não tinha segurado bem. Então vamos repetir a prova. Desta vez, definitivamente. Puxem! Eu criei ele. Eu não queria fazê-lo sofrer. E com isso averigou o tribunal quem é a verdadeira mãe. Bruxa! Pegue o seu filho e vai-se embora com ele. E tu, desaparece da minha frente antes que eu te condene por impostura. Os bens serão adjudicados à cidade, a fim de se construir um parque infantil, coisa que as crianças estão precisando muito. E determino que ele se chame o Jardim de Asdak, em minha memória. Cada coisa pertence a quem a faz melhor. As crianças, aos que a façam crescer com amor. O carro, ao bom motorista, para que ele não vire no caminho. O vale pertence a quem nele trabalha, para que os melhores frutos brotem da terra.
minutinho, eu sei que está calor, ok? Queremos agradecer a presença de todos, né? Eu prefiro falar sem microfone, bem melhor. Para nós é muito importante estar nesse espaço, é um espaço simbólico, um espaço de resistência, né? O Palacete dos Artistas é uma conquista dos artistas ao longo das décadas, num país onde a arte não é respeitada, um país onde a educação não é respeitada, a saúde não é respeitada, a filosofia não é respeitada, enfim. Portanto, esse espaço simbólico é um espaço de resistência, né? E por falar em resistência, nada melhor do que trazer uma leitura como essa, né? De uma grande camarada nossa, chamada Maria Cecília Toledo, a grande camarada conhecida por Cilinha, né? Que nos deixou tão prematuramente 4 anos atrás. Então, nesse espaço de resistência, a gente trouxe esse espetáculo de Brecht, dessa coletânea magnificamente bem montada na dramaturgia da Cilinha, que eu tenho maior orgulho. Eu já fiz algumas montagens de Cilinha. A última é lá no Sindicato do Judiciário dos Trabalhadores Federal, né, onde a gente montou Rebeldia, que está em cartaz ainda, com a autoria da Cilinha, com o Carlos Ricardo, que está na técnica ali hoje. Nós estamos quase 2 anos com esse espetáculo lá. Então, eu tenho toda uma ligação com a Cilinha, assim, de irmãos mesmo, né? Essa luta nossa, essa nossa camaradagem fraterna até a vitória, né? E nós temos aqui alguém que a gente gostaria muito que pegasse o microfone, falar um pouquinho, que é o Martim, o marido da Cilinha. Vou falar um pouquinho dela para nós, para algumas pessoas que talvez não conheçam. Martim, por favor, depois eu continuo o discurso. Eu vou ter 1h30, tá? Depois, tá? Fui sorprendido, no fui avisado que iban a dar la palabra para mí. Que fui sorprendido, não tinham avisado que iban a dar a palavra para mim, mas eu fiquei, e todos os que conheceram a Cilinha ficaram muito agradecidos de alguma forma por a apresentação que fizeram. É todo o que ela queria, é decir, era o teatro, o problema da mulher, que se ve en toda la obra de Brecht, que la seleccionó, y a militancia revolucionaria para acabar con esta situación que se refería a un compañero aquí, que es decir, hoy la educación, la filosofía, la historia, es decir, está todo siendo cuestionado. La matemática, si un mundo redondo es plano, es decir, hay una intención de elevar un mundo para un poco más atrás de la Edad Media, ¿no? No lo van a conseguir, mas es una lucha. Y la obra de Brecht es eso, es esa lucha que a Cilinha, tenía que decir que la grande pasión de su vida era Brecht. Entonces aquí, esta representación que están haciendo, no sé si van a después a presentar la pieza, ya, es decir, sería la idea, ¿no? Es decir, parabéns para los artistas, ¿tá? Obrigado. Obrigado, Martim.